Olá, sejam bem-vindos a mais uma Live Paulos. E se aproxima o mês de setembro, mês da Bíblia. Hoje damos início ao ciclo de lives sobre a Bíblia com o tema Introdução à Leitura da Bíblia. Você já se perguntou se existe uma maneira correta de ler a Bíblia? Por onde começar? E como interpretá-la dentro do seu contexto original? Essas e outras questões sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas, eu vou fazer daqui a pouquinho essas perguntas para o biblista e teólogo Luiz Alexandre Solano Rossi, que já vai entrar por aqui, tá bom, gente? Enquanto isso, eu gostaria de pedir para vocês, gostaria de convidá-los para curtir a página da Paulus aqui no Facebook e também em nossas outras plataformas. Você pode nos seguir pelo Instagram, pelo YouTube. Preparamos uma programação especial sobre a Bíblia para vocês, para contemplar para celebrar, para contemplar esse mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Então, hoje é uma abertura, hoje a gente está fazendo aí em um horário especial, para que você possa acompanhar tranquilamente. Passarão por aqui biblistas, teólogos, autores e grandes pesquisadores da palavra de Deus. Entre os temas abordados, nós temos o estudo do livro de Deuteronômio, livro escolhido este ano para a reflexão do mês da Bíblia, e logo após trataremos diversas reflexões acerca dos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero ver quem é que já está por aqui. Tem bastante gente. Vocês que participaram aí do ciclo de lives sobre catequese, agora terão essa oportunidade que a editora preparou com tanto carinho para vocês, tá bom? Márcia, seja bem-vinda, Zaila também. A Zaila aguardando aqui tema fundamental para estudo e leitura da Bíblia. Isso mesmo, Zaila. A Solange também está por aqui dizendo que está aguardando esse momento especial. Madalena, boa noite. Varlete. Boa noite, Ricardo também está por aqui. Ricardo, que é do Rio Grande do Sul, da Diocese de Caxias do Sul. Vilma Souza, que bom te ver por aqui também. A Flávia Tavares, que é catequista da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida, lá do Rio de Janeiro. Assis Correia Cardoso, boa noite a todos. Ela que é de Belo Horizonte. Gente, vão chegando por aqui. Vão curtindo a página da Paulus Editora. Eu estou aguardando todos vocês para esse bate-papo que a gente vai ter, então, com o teólogo e autor Luiz Alexandre Solano Rossi, que já está entrando por aqui. Já estou aguardando o Solano. Olá, Solano, seja bem-vindo. Oi, Roberta, boa noite a você, a todos e todas que estão prontos, né, para a nossa conversa. É uma alegria bastante grande voltar novamente ao canal da Paulus Editora. Sim, voltar novamente, porque o Solano ele já participou de live aqui com a gente, o Solano também já participou do Resenhando, está sempre conosco na revista Páginas Abertas, tem diversos livros pela Paulus, né? Eu gostaria até de citar alguns dos livros aqui do Solano: Reencantar a Vida, Nos Passos de Pedro, Orações para Acalmar e Fortalecer o Espírito, Deus se Revela em Gestos de Solidariedade, Milagres na Bíblia, Nos Passos de Maria, Os Passos de Moisés, Nos Passos de Santo Antônio, Dons e Carismas da Bíblia, que é esse aqui que eu tenho comigo, Nos Passos de Abraão, Parábolas da Bíblia, 300 urgentes mensagens marianas para os nossos dias, Nos Passos de São José, e por aí vai, né, Solano? Tem bastante livros com a Paulo. Gente, hoje a gente está destacando em especial a introdução à leitura da Bíblia, que a gente já vai mostrar aqui para vocês, tá? Esse livro faz parte de uma coleção, né, Solano? Isso, Roberta, é uma coleção que eu estou desenvolvendo para a Paulus com bastante carinho, e a coleção se chama O Mundo da Bíblia, né? É uma coleção que deverá ter, quando estiver concluída, 10 volumes. E o primeiro volume é justamente um volume introdutório, né? Bíblia, Comunicação de Deus, Linguagem Humana, que é um livro mais para abrir, né, ao leitor a Bíblia e explicar algumas das questões fundamentais
para a primeira leitura, né? Desde como localizar os textos bíblicos, qual a importância da Bíblia, em que idiomas foram escritos, em quais locais, a época, os contextos, como se deve ler a Bíblia, como não se deve, né? Gêneros literários, enfim, é um recorrido de vários temas bastante importantes, né? Para a gente aprender a ler, né? Interpretar um pouco mais adequadamente a palavra de Deus. É um estudo mesmo, né? Sem Inicial. dúvida, né? Não, essencial, essencial. Nós devemos ter, né? Assim, como biblista, se eu tenho uma profunda paixão, né, pela palavra de Deus, e eu faço isso praticamente o dia todo, né, todos os dias do ano, e a relação com a palavra de Deus tem que ser assim, né? Não pode ser menos do que apaixonante, né? Nós não podemos tratar as Sagradas Escrituras com indiferença ou como algo de menor importância. Ela sempre deve ser vista como um livro essencial, né? Um livro de capital importância para nos ajudar no processo, eu diria assim, ajudar mais no processo de nos conhecer como seres humanos do que propriamente conhecer a Deus. Né? Assim, a gente estuda a Bíblia, né? Eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos, já afirmei isso em alguns textos meus. Né? A gente estuda a Bíblia para aprender a ser um melhor ser humano. Né? E nisso, né, o efeito colateral é conhecer a Deus. Né? Mas a leitura é para nos humanizar, né? Para fazer com que nós sejamos melhores homens, melhores mulheres, melhores discípulos, missionários de Jesus, né? Por isso, a leitura tem que ser algo que nos cativa, né? Que nos prende. Já começamos com uma mensagem super importante, hein? Para começar, eu gostaria de deixar aqui uma frase do Tiago Alberione, que é o fundador da Paulus Editor, da Paulus, né, no geral. Então, eu queria começar com uma frase dele, pode ser? Vamos lá. Bíblia é toda pastoral. É o convite de Deus aos homens. Venham ao paraíso. A estrada é apontada ali. É preciso considerá-la o livro divino, mas particularmente para nós é o modelo do apostolado, o livro por excelência. Portanto, este é o livro. Essas, então, são as palavras do bem-aventurado Padre Tiago Alberione, fundador da Pia Sociedade de São Paulo, Paulus, que desde 1914 vem inspirando a família paulina na missão de comunicar a palavra através dos meios de comunicação de cada época e, assim, anunciar Jesus, mestre, caminho, verdade e vida. Então, Solano, para a gente começar, eu queria perguntar para você qual a importância da Bíblia na trajetória dos primeiros cristãos e qual a sua importância para os dias atuais. Roberto, assim, acho que a pergunta se reveste de importância, né? Mas, assim, a importância, assim, eu diria que absoluta, né? Mas a gente precisa pensar que os textos, né, os textos que nós temos hoje, né, os textos do Novo Testamento, por exemplo, vão começar a ser escritos, né, por Paulo apenas em meados do primeiro século, né? Assim, um momento que não existia nada ainda escrito do Novo Testamento. Então, quando Paulo escreve as cartas, ele faz uso, né, ele cita o Antigo Testamento na versão daquilo que é chamado de Septuaginta, né, a versão grega. Então, assim, as fontes dizem, né, que as comunidades, os cristianismos originários utilizavam a Septuaginta como texto de leitura, né? E, consequentemente, né, a partir do momento que as comunidades vão sendo formadas, né, as reuniões que eles faziam, isso está também registrado em Atos, capítulo 2, né, de 42 e 47, que eles se reuniam também para o estudo, né? Mas Atos é um texto já do final do primeiro século.
Então, isso tudo indica, né, que as comunidades primeiras, né, originárias, eram comunidades, sim, que se reuniam, né, ao redor de textos, né, e principalmente depois que Paulo começa a enviar suas cartas, né, para comunidades específicas, a fim de que elas pudessem ter uma certa orientação, né, a partir dessa novidade, né, de vida do Jesus ressurreto que essas comunidades, esses irmãos e irmãs nessas comunidades passavam a aderir ou a acreditar. E hoje, qual a importância para hoje, né? É a segunda parte da pergunta, né? Sim. Sim, a importância hoje, né? Assim, eu diria que a palavra de Deus talvez seja mais importante hoje do que no passado, né? A palavra de Deus como alimento, né? Você não é um livro para ser meramente lido, né? Mas deve ser um livro pensado como se fosse um alimento, né? Um alimento sólido, que faz com que nós sejamos e cresçamos bem nutridos. Por isso a importância, né, de nos aproximarmos dos textos bíblicos diariamente, né? O Salmo 1º, né, diz a respeito da Torá, para meditar nela dia e noite, né? Acho que nós podemos falar a mesma coisa, dizer a mesma coisa a partir, né, das Sagradas Escrituras, de meditarmos nela dia e noite como se fosse um alimento, alguma coisa que nos nutre e permite que, nutridos, nós tenhamos condições de vivenciarmos, né, e peregrinarmos por esse mundo que muitas vezes apresentam obstáculos, dificuldades, né, episódios tsunâmicos que nos abalam, e que, se nós estivermos bem nutridos, bem fundamentados, a partir do projeto de Deus, né, estampado nas Sagradas Escrituras, aí nós temos condições não de evitar, né, esses temporais, esses obstáculos, mas nós temos condições de permanecer firmes, mesmo em meio a essas tempestades, ou mesmo em meio às noites, né, nebulosas que a gente possa viver. Você começou dizendo, né, na sua abertura, que a Bíblia, ela, primeiramente, nos ajuda até no autoconhecimento, né? E depois a gente acaba conhecendo a Deus. Eu achei muito interessante, mesmo porque a gente tem textos tão antigos e, ao mesmo tempo, tão atuais, né, que entra dentro dessa fala que o senhor acabou de explicar. Isso que, assim, é espetacular, né, no estudo da Bíblia, né? A gente trabalhar com textos antiquíssimos, né? Textos que foram escritos em outros idiomas, textos produzidos em outros contextos históricos, políticos, culturais, com outra época, uma outra gramática religiosa, e mesmo assim, né, esses textos lidos hoje, né, é como se fossem escritos, né, na manhã de hoje para cada um de nós, né? E essa, quer dizer, essa questão, né, importante, né, de ir ao passado, visitar os textos no passado, conhecer rigorosamente a história que está por trás das palavras, né, por trás dos textos, mas não se relacionar com a Bíblia como se ela fosse uma peça de antiquário, né? Uma peça que a gente deixa no museu ou encostada numa estante perdida em nossa biblioteca com todos os outros livros, né? Não, sim, um texto, um livro que se atualiza a cada dia, né? Então, nesse sentido, não é um texto do passado, né? Também do passado, mas é um texto que, ao ler, a gente atualiza para cá. E isso, né, por incrível que pareça, é algo que essa atualização é feita a todo momento no próprio texto bíblico, né? O povo de Deus no passado, conforme a época vai passando, eles ficam atualizando esses textos, né? Então,
profetas fazem muito isso, né? Eles vão recontando a história a partir deles mesmos, e o exemplo mais bem acabado disso é o próprio Jesus, né? Quando ele lê, lá em Lucas, ele lê o texto de Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu, papapá. Ele diz isso, e quando termina, né, a leitura que ele faz, do jeito que ele fez, ele diz, isso que eu acabei de ler se cumpre agora em mim, né? Isso é uma prova, assim, bastante substancial de que ele lê o passado, né, e traz o passado até ele, né, como uma mística, como uma espiritualidade, como um projeto de vida, uma missão, né? E nós podemos fazer e fazemos isso também hoje, né? A Bíblia não é uma peça de museu, mas algo para hoje, é algo que diz respeito ao cotidiano de cada um de nós. E para essa melhor compreensão, nós destacamos aqui alguns livros do Solano, mas a gente tem um especial para a gente trabalhar o tema, né? Que é Bíblia, Comunicação de Deus em Linguagem Humana. Então, Bíblia, Comunicação de Deus em Linguagem Humana está com 15% de desconto hoje para você, utilizando o cupom LivePaulos. Então, gente, esse livro, ele só está com esse desconto hoje, tá? Então, assim, é uma promoção especial para essa live. Então, você tem que utilizar o cupom LivePaulos. Solano, nessa obra, você defende a importância de nos aproximarmos da Bíblia de maneira mais consciente, né? Qual é a razão? A razão, Roberta e todos e todas, é que a Bíblia traz, né, assim, ela é muito especial, né? E quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos ter um certo cuidado nessa aproximação, né? E porque se nós não tivermos esse cuidado, não tivermos um método para a leitura, se nós não tivermos alguma orientação básica, nós podemos nós podemos inserir nos textos bíblicos a nossa visão, a nossa percepção da vida, os nossos desejos, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas perspectivas, né? E aí a gente acaba, né, de uma certa forma, prejudicando o texto, a leitura, né? Por isso, essa importância, né? Quer dizer, não basta, né? Claro, né? Quando a gente abre os textos bíblicos, né? Ou a gente abre a Bíblia, nós podemos, sem sombra de dúvida, devemos fazer essa leitura devocional, ou aquilo que também, né, boa parte dos fiéis fazem, a leitura orante da Bíblia, mas sempre é razoável nós buscarmos algumas ferramentas, né, que vão indicando o caminho, né, vão indicando um certo método, né, para fazer a leitura. Tá. Tem uma pergunta aqui da Niqueila, acho. Niqueila Oliveira, sobre a leitura bíblica, como o senhor recomenda o início da leitura bíblica? O senhor tem uma orientação que faça a compreensão gradativa, mesmo porque muita gente tem essa dificuldade, né? Acha que ela é um pouco robusta, tem essa dificuldade em compreensão. Então, a pergunta da Niqueila veio assim, em encontro com esse momento, né? Como compreender, como começar? Niqueila, obrigado pela sua pergunta. E, de fato, né, assim, eu diria que a gente precisa começar lendo, né? Parece óbvio, Niqueila, mas a leitura, né, tem que ser uma leitura assídua, né? Nós precisamos aprender a ler a Bíblia mais assiduamente, né? E quando eu digo assiduamente, eu digo que a gente precisa ter certa intimidade com o texto bíblico, né? Você precisa manusear a Bíblia, né? Quer dizer, um leitor da Bíblia, um estudante da Bíblia, precisa manusear a Bíblia com destreza, né? O que é que isso significa? Significa que se eu falar assim, eu vou ler agora, eu vou citar Miqueias, capítulo 3, de 1 a 4, né? Eu tenho esse texto memorizado,
né? Mas você precisa saber encontrar Miqueias em 30 segundos, né? Isso a gente só faz tendo o hábito de ler o texto bíblico, né? Você precisa ter o hábito, vocês precisam ter o hábito de ter uma Bíblia para chamar de sua, né? Coloque o seu nome lá na Bíblia, ela tem que ser sua, né? Nós não fazemos muito isso, nós católicos, né? Mas você vai para a missa, né? Leva a Bíblia. Ainda que as leituras sejam pronunciadas lá da frente, ainda que o evangelho seja pronunciado, leva a tua Bíblia. Acostuma a andar com a Bíblia, né? Leia todo dia. Tenha um plano de leitura da Bíblia. Existem muitos planos, depois você pode até procurar na internet, planos de leitura para ler a Bíblia durante um ano todo, né? Ler 2 capítulos por dia durante o ano, né? Ou você lê toda a Bíblia. Você não vai estudar a Bíblia, você vai ler para conhecer, né? E a gente precisa conhecer. Depois que nós, né, damos esse passo, eu diria que é um dos mais importantes passos, né? A gente precisa ter proximidade, né? E é gostoso, gente, porque, como falávamos antes, né? A Bíblia, ela é do passado, mas ela vai se renovando a cada dia. E aí, textos que você já leu, né? 10, 15 vezes, você lê a 16ª e fala, nossa, né? Pela primeira vez estou percebendo algo que todas as outras 15 vezes anteriores eu não tinha percebido, né? Isso é próprio de você conhecer melhor o texto, né? Depois, Miqueila, é claro, né? Tem que dar novos passos ou outros passos, né? E aí, por uma questão bastante óbvia, né? Eu indicaria como texto de leitura inicial, né? Como uma ferramenta, esse livro que a Roberta fez a gentileza já de mostrar na tela para vocês, né? É um texto introdutório, né? É um texto que abre as portas, né? As portas dessa grande casa que é a Bíblia, né? É um texto que possibilita, né? Que dá a vocês chaves, né, para abrir várias portas dessa grande casa e vocês darem uma olhadela dentro dessa casa, desses muitos cômodos, para ver como é que ela está mobiliada, né, e ter, então, uma certa compreensão geral dessa casa, né? Posteriormente, você pode dar continuidade e visitar, né, a partir dos outros volumes dessa coleção, são 10 volumes, lembre-se disso, 4 já estão publicados, o 5º, a respeito sobre os evangelhos, vai ser publicado até o final do ano. O ano que vem, né, a coleção deve se completar, e aí, então, com cada um desses volumes, você vai entrar em cômodos diferentes dessa grande casa que é a Bíblia, né? Então, nesse sentido, os estudos, né, o estudo da Bíblia é sempre alguma coisa contínua, né? É sempre alguma coisa que tem início, mas não tem fim, né? Eu estudo a Bíblia, sou professor de Bíblia, e eu me surpreendo com os textos bíblicos, né? E mesmo textos que eu tenho mais facilidade de pesquisa, que eu já escrevi, etc., mas são textos que, sim, o leitor da Bíblia tem que estar sempre aberto às imprevisibilidades daquilo que Deus quer falar, né? E Deus fala, né? Só que o problema é que nós temos ouvidos seletivos, né? Né? Esse é o problema, né? E até assim, né, eu diria, contraditoriamente, né? A Bíblia talvez seja, né, o livro mais lido, Roberta, mais lido em todo o mundo, né? Todavia, é também o menos praticado em todo o mundo. Né? É uma loucura. Né? Assim, lê-se muito, mas vivencia-se pouco, né? Aquilo que nele, né, está escrito. Por isso, sim, é importante ler, né? É importante conhecer, mas conhecer, né? Nas narrativas bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, conhecer
traz essa particularidade de praticar, né? Conhecer não é um exercício meramente intelectual, de ficar enchendo o seu HD mental de informações, ainda que essas informações sejam muito boas, né? Mas as informações colhidas, de alguma maneira, têm que descer para o coração, tem que descer para as mãos e tem que descer para os pés, né? Porque assim, é inadmissível, né? Um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, que seja, desculpa a expressão, né, jocosa, que seja um cabeção intelectual, né? Mas não pratica, né? Cresça só a cabeça gigantona, né? E o coração pequenininho, né? Ele tem que crescer, como eu disse, a expressão que eu sei logo de início, né? A leitura da Bíblia precisa nos humanizar por completo, né? Para que sejamos seres humanos completos, né? Eu sempre digo que quando lemos a Bíblia, Deus não, em hipótese alguma, né? Ele deseja que pela leitura nós nos tornemos pequenos anjos, né? Ele deseja que nós nos tornemos homens e mulheres que vivam significativamente o projeto dele, né? Solano, dentro dessa coleção, quais são os livros que já foram publicados e o que está por vir? Então, o primeiro é esse, né? O Bíblia, Comunicação de Deus em Linguagem Humana. Depois, o segundo é sobre os profetas. O título é Os Profetas, Vocação para a Liberdade e Solidariedade. O terceiro, sobre os livros sapienciais, Sabedoria a Favor do Povo. Depois foi publicado um sobre Paulo, agente de pastoral e semeador de comunidades. Esse livro é maravilhoso. E o quinto, e o que tu dizes, e o quinto, né, que deve sair, né, nas próximas semanas, acredito eu, os Evangelhos, testemunhos de conversão e de transformação, né? E são livros, gente, sim, eu falo, né, isso, mas são livros, sim, introdutórios, com uma linguagem extremamente acessível, né? Eu faço questão porque são livros introdutórios, não são livros criptografados, né, que só a minha tribo de exegetas, de biblistas consigam ler, né? São textos fáceis de ser lidos, compreendidos, a narrativa é bastante linear e, mais do que isso, né, são livros em que eu trago informações, conteúdos daquilo que está sendo discutido contemporaneamente, né, e também as aproximações pastorais próprias desses textos, né, como pensar a pastoral, a vida cristã, a partir desses blocos literários que esses livros contemplam, né? Solano, tem bastante gente aqui, a Niqueila já está agradecendo, Valéria Aparecida também está por aqui, tem uma pergunta da Maria José. Boa noite, sou catequista e uso muito a Bíblia com as crianças da primeira Eucaristia, mas sinto que o entendimento delas é pouco, pois realmente é um pouco complicado para a faixa etária, mas entendo que seja necessário. Haveria um caminho mais fácil para o estudo da Bíblia com as crianças? Alguma dica? Tem sim, Maria José, tem sim, e esse é um problema da nossa igreja que precisa ser resolvido urgentemente, né? Primeiro é que todas as crianças, você faz uma campanha lá na tua paróquia, né? Faz uma campanha com o seguinte título, toda criança com uma Bíblia na mão. Não tem como uma criança ir para a catequese e não ter Bíblia, né? E hoje nós temos, né, no mercado editorial textos, né? Tem Bíblias para crianças com textos narrados. Linguagem acessível para criança, né? Linguagem acessível para as crianças, né? E eu discutia justamente isso, Maria. Eu discutia com um grupo de catequistas, né,
da Diocese de Campo Mourão semana passada, numa aula que eu dava para eles e elas, né? A importância de que as crianças, né, tenham uma Bíblia, não a Bíblia do pai ou da mãe, mas dela, né, com o nome dela, e que ela leia, né? Ela leia. Porque ela lendo, não na catequese apenas, mas ela tem que ter um padrão de leitura também em sua casa, né? Aquela mesma tabela que eu falei para vocês anteriormente serve para ela também. Faça gincana, né? Eu lembro, né, que eu, com 15 anos, né, quer dizer, eu era pré-adolescente, né, e comecei nesse processo tardiamente, né, de leitura da Bíblia, de formação a partir dos textos bíblicos. Foi com 15 anos que eu comecei a decorar a Bíblia, né? E o primeiro verso que eu aprendi, que eu decorei, eu conservo na minha memória até hoje, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso nunca vai sair da minha cabeça, tá? Mas porque a Bíblia era assim, como se fosse um alimento, sim, servido diariamente, né? Então, faça com as crianças, faça gincana bíblica, né? Faça aquilo que é próprio, né? Para alfabetização de crianças, utilizando os textos bíblicos, né? Na linguagem deles, premiando, elaborando, né? Em situações as mais pedagogicamente recomendadas, né? Para cada faixa etária, que eu tenho, assim, uma certa compreensão de que daria certo, né? Solano, tem muita gente por aqui, então quem está chegando agora, quero dar as boas-vindas. Nós estamos falando sobre introdução à leitura bíblica. Então, gente, convide alguém, ainda dá tempo, convide alguém para participar com a gente, compartilhe essa live, fala para a gente de onde é que vocês estão falando, qual que é a cidade, qual que é a paróquia. Isso, vai compartilhando, convide um amigo, compartilhe essa live, tá bom? Tem mais uma perguntinha aqui, Solano. Luiz Paulo Silva Alves pergunta quais os cuidados que devemos ter para não cair em uma leitura fundamentalista. Oi, Luiz, tudo bem? Obrigado pela pergunta muito oportuna, né? A leitura fundamentalista, deixa eu explicar antes, né, para todos, né, e todas que nos ouvem, né? A leitura fundamentalista, eu diria que né, isso eu sigo, né, os documentos da Igreja de leitura da Bíblia, é a única leitura que a gente deve evitar, porque é uma leitura suicida, né? É uma leitura que literaliza, né, o texto bíblico, né? Lê o texto a partir da letra, né? Lê aquilo que está colocado, né? E não pensa, não reflete. Aquilo que está escrito é aquilo que há. Então, assim, grosso modo falando, né? Para um leitor de formação fundamentalista, se ele lê um peixe, como lá Jonas, né? Um peixe grande engoliu Jonas. Ou, se ele lê Jonas engoliu um peixe grande, para ele dá na mesma. Porque ele vai falar, está escrito na Bíblia. Então, não importa. Né? Quer dizer, ele não precisa estudar. Né? Ele se contenta, né, com a letra da lei. Ou com a letra ali impressa. Né? É preciso evitar, como o Luiz bem pontua, sim, é preciso evitar, porque a leitura fundamentalista, ao impedir que a gente enxergue adequadamente o texto bíblico, nos aprisiona numa camisa de força, né, que impede, por exemplo, né, aquilo que vocês estão fazendo aqui nessa live.
que é separar um tempo, né, na semana de vocês para aprender um pouquinho mais. Né? O fundamentalista não precisa disso, né, porque o texto já está pronto, já está acabado, né? Não se mexe. Como se faz para deixar a leitura fundamentalista de lado? Precisa necessariamente estudar. Né? Precisa fazer isso que vocês estão fazendo. Né? Precisa fazer cursos, precisa comprar livros, precisa participar de lives, precisa participar de grupos de reflexão de Bíblia em suas comunidades, precisa estudar teologia, né? Faz um curso, você não pode fazer presencial, faz um curso de teologia à distância, tem muitos cursos bons de teologia, né? Quer dizer, é importante. Participa do ciclo da live de Paulo, da live aqui que a Paulo está promovendo. Tem assim, vai ter uma série, né? Uma série de lives de Bíblia mês de setembro todo. Pessoas, né, que estão estudando Bíblia, estão estudando a Bíblia ao longo de muitos anos. Né? E isso que é belo, né, Roberta, no estudo da Bíblia. Né? Você não para esse processo de estudar. E esse processo, né, contínuo, nos imuniza, né? É uma verdadeira vacina. Não tem a vacina ainda contra o coronavírus, né? Mas o estudo da Bíblia é uma vacina eficiente contra o fundamentalismo, né? De fazer com que nós fiquemos fechados, né? numa camisa de força. E o bacana, Solano, é que realmente tem muita gente interessada nesses estudos, né? A gente vê pela quantidade de gente que está aqui e a gente de onde estão falando, e eles participam mesmo, a gente do Brasil inteiro participando com a gente. Então, mais uma vez, eu queria convidar vocês para compartilharem essa live, né? É um momento muito precioso, é um momento de formação, de aprendizado. E temos mais uma pergunta aqui. A Valéria Aparecida pergunta assim: a Bíblia é um grande castelo, onde vamos caminhando e descobrindo a linguagem de Deus? Na verdade, é uma colocação que ela faz, né, Solano? Não, está muito, muito certo, Valéria, né? Um castelo, uma casa, né? E que você precisa, né, diariamente encontrando, visitar os novos espaços, né? Os novos cômodos, porque aí que está uma questão, se como é uma casa grande demais, né? É preciso olhar os detalhes, né? É preciso olhar os quadros que estão nas paredes, as xícaras que estão nos armários. É preciso olhar o tapete, a mesa, o que tem em cima da mesa, embaixo da mesa. Né? É porque em cada detalhe, né, nesses aspectos do cotidiano, é que a gente vai encontrar Deus. Né? Isso, né, eu acho isso muito fantástico, né? De que, como a Bíblia nasce a partir da vida, né? Quer dizer, a Bíblia nasce a partir do cotidiano, do chão da vida, então nada melhor do que ler, né, as Sagradas Escrituras como a gente estivesse lendo a nossa própria vida. Solano, eu gostaria de perguntar para você a questão histórica, né? Quando surgiu a Bíblia? Quem escreveu? Como que a gente pode conhecer um pouco, de forma simples, essa questão histórica? Então, Roberto, sim, a pergunta é muito boa, né? Mas também, assim, bastante complexa, né? Complexa no sentido que demoraria muito tempo, né? para respondê-la. Mas, sim, em primeiro momento, é importante saber que a Bíblia, primeiro, ela é vivida, né? Ela é vivida. Depois ela é falada, né? E só depois de bastante tempo, né? Muito tempo, que ela é escrita, né? Então, o processo de se escrever, possivelmente, né? Começa no século VIII a.C., né? No século VIII, as pesquisas mais modernas, né, mais contemporâneas, indicam isso, né? Século VIII, que a gente tem textos complexos da maneira que nós temos hoje, né, na Bíblia, né? Como ela chega
até nós. Então, esses textos começam a ser produzidos por escrito desde o século VIII até o final do século I, né? Entre o Antigo e, né, a Bíblia hebraica, né? O que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas aí, Roberta, sim, desde o século VIII, né, até o século I, você tem uma imensidão de tempo, né? De contextos históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos, antropológicos, que vão mudando, né? E o próprio povo de Deus vai mudando, né? Quer dizer, o povo de Deus no 8º século não é mais o mesmo povo de Deus no 7º, né? O do 7º não é o mesmo do 4º século, e que não é mais o mesmo povo do século I, quando Jesus viveu, né? Então, assim, os textos, né, os textos bíblicos vão replicar esses contextos em que eles foram gerados, né? Então, assim, para ler o texto bíblico, a gente precisa olhar para esses contextos históricos, né? Essa é uma das questões mais, sim, quando se estuda, né, os textos bíblicos, uma das coisas mais essenciais é ter uma certa noção, né? Assim, talvez uma noção mínima, né? Básica, do que é que estava acontecendo, né, com o povo de Deus, né, lá no passado, né? Por quê? O texto que a gente lê, né? Imagine assim, o texto, você tem a página escrita, né? Mas por trás das palavras, você tem o coração de homens e mulheres pulsando, né? Vivendo. E são as experiências, né, positivas, negativas, as crises que essas pessoas estão vivendo, e como é que eles vão buscar soluções para essas crises, né, a partir do projeto de Deus, como é que eles vão organizar a sociedade a partir do projeto de Deus, vão estar refletidas no texto. Então, a gente precisa, ao ler os textos bíblicos, olhar, né, assim, a página, aquilo que está impresso, né, mas também dar uma olhadela naquilo que está por trás das palavras, para a gente poder, assim, um ilumina o outro, né? Assim, a gente olha para um e olha para o outro, né? Um vai iluminando o outro, um joga luz no outro, e assim a gente pode, quando voltamos, né, dessa viagem muito significativa ao passado do texto, a gente pode depois, então, perguntar, e aí, Deus, né? Eu descobri o que o texto, né, assim, mais ou menos falou no passado, e agora, né? O que é que esse texto que ele fala para mim? Fala para mim, como que ele fala para a minha comunidade, né? O que esse texto quer falar para a sociedade em que eu vivo, né? Como esse texto me ajuda a ter uma preocupação ecológica mais sadia, mais responsável, como me ensina a ser um discípulo melhor, um missionário melhor, né? Como me ensina a ser um cidadão político mais consciente, né? Quer dizer, tudo isso está também, né, ou faz parte da história, né, das experiências do povo no passado e que podem, né, de uma certa maneira, ser reatualizados, né, para as nossas situações. Bom, então, olha, como tem gente aqui do Brasil inteiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, temos mais uma pergunta. A Veraldo Júnior pergunta qual a importância e como devemos tratar os livros apócrifos. Oi, Veraldo. Né? Sim, os livros apócrifos são importantes, né? Importantes, sim, claro, né? Tecnicamente, eles não são livros canônicos, né? Eles não fazem parte do cânon das Sagradas Escrituras. Todavia, existe hoje um grande movimento, né? Também aqui no Brasil, de estudo dos livros apócrifos, inclusive, muitos deles já foram publicados, né? A própria Paulus tem publicado, né? Um dos últimos parece que foram os Atos Apócrifos de
Pedro ou de Paulo, alguma coisa assim, né? Então, basta entrar na página da Paulo, que vocês encontram lá, né? Então, sim, temos muito biblistas, assim, de bastante peso, né, no Brasil, que estão pesquisando, quer dizer, o projeto de pesquisa deles é justamente os atos apócrifos, né? Os livros apócrifos. Porque ainda que não estejam no cano, que não façam parte da liturgia, né, da palavra, mas são textos que nos ajudam a entender a cultura popular do período em que eles foram escritos, né? São textos que nos ajudam a entender como é que o povo de Deus, num determinado momento, pensava. Isso, do ponto de vista antropológico, né, é muito importante, do ponto de vista da fenomenologia da religião, isso é bastante importante, e, sim, muito mais do que isso, para a gente entender, né? Nós, hoje, né, cristãos ocidentais, como que funcionava o imaginário religioso, né, das pessoas lá no primeiro século ou segundo século. Solano, tem mais uma pergunta, que é o Murilo Dias. Ele pergunta o seguinte: o estudo da doutrina da igreja é necessário para o melhor entendimento na leitura bíblica? Murilo, eu inverteria a sua pergunta, né? A Bíblia, os documentos da igreja dizem assim, Murilo, e aí eu sigo o documento como biblista, né? A Bíblia é a alma da teologia, né? A Bíblia é a alma da teologia, né? Porque se a gente ficar com a doutrina, a gente vai querer enfiar, né, desculpa a expressão, a nossa doutrina no texto bíblico, né? A gente vai querer que o texto bíblico ratifique aquilo que a gente pensa, né? Eu já disse isso lá no início, né? Não somos nós que autorizamos a Bíblia, é a Bíblia que autoriza as nossas falas, né? Então, nesse sentido, a doutrina é importante, né? Não estou negando a doutrina, o edifício doutrinário da igreja, né? Eu estou apenas, né, indicando que o texto bíblico tem uma grandeza que é toda própria, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu falo isso pensando, por exemplo, quando Jesus está com seus discípulos e um grupo, né? Sei lá de quantas pessoas ao redor dele, e Jesus está fazendo uma catequese com eles, né? E eu acho que Jesus falava muito, né? Porque ele está falando e o povo fica com fome, né? E aí os discípulos dizem assim: oh, Jesus, ó, para de falar porque o povo está com fome, né? E aí, né? Daí Jesus vê, né, lá o milharal, fala: olha, então manda o povo ir pegar a espiga de milho e comer, né? Aí os discípulos, é coisa, né? Os discípulos seguiam a Jesus, mas tinham a cabeça formatada pela doutrina da religião judaica, né? Jesus era judeu, mas já havia se libertado dessa doutrina, né? Os discípulos falam assim para Jesus: mas como, cara? Você é judeu e está dando essa orientação para a gente? Hoje é sábado, né? E o que Jesus responde para eles? Gente, vai lá, né? É melhor, né, apaziguar a fome do estômago, né, do que ficar com a ortodoxia na cabeça, né? O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? É isso que Jesus fala. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Que há, naquele momento, uma doutrina, um edifício religioso, né, que inibe a construção da vida, inibe a proteção da vida e constrange a própria vida. Jesus vive uma outra dimensão, né? Para ele, né, a doutrina, ou a religião, ou o discurso teológico, ou a mística, ou a espiritualidade, sempre precisa estar a favor da vida, sempre protegendo a vida. Por isso, nesse momento, ele se afasta, né? Ele não deixa de ser judeu, mas ele se afasta, né, de um modelo doutrinário que não respeita
a integridade da vida daqueles que passam fome, né? Então, sim, resumindo, né, a doutrina é importante, mas né, a alma de tudo isso, né, segundo os documentos da igreja, para interpretação da Bíblia, a alma é a Bíblia. Solano, agora uma curiosidade. É possível mencionar os principais assuntos e narrações retratados pelos autores sagrados? Roberta, assim, grosso modo daria, sim, né? Assim, eu vou tentar fazer, assim, grandes resumos, né? Ainda que sejam resumos que não contemplem, né, todas as possibilidades, né? Mas, em Gênesis, você tem os textos da criação, né, que traz aí assim, uma teologia, uma mística, uma espiritualidade verde, ecológica, né? De pensar, de nos pensar, né? Como seres humanos, como guardadores, mordomos da casa comum, né? A pensar hoje uma igreja, como alguém já escreveu, uma igreja em saída, mas uma igreja verde. Uma igreja que é preocupada com a integridade da criação, né? Gênesis também tem o tema da aliança, que é caríssimo, né? A partir das narrativas de Noé, né? Onde tem uma primeira aliança que Deus faz com Noé, a família dele, mas faz com toda a bicharada, né? Isso é importante, né? Para que a gente não pense que nós somos o suprassumo, né? da criação, e, né? Quer dizer, Deus, na aliança, Deus nos coloca junto, né? Ou coloca junto com a gente toda a bicharada, né? Como São Francisco diria, né? Os irmãos e irmãs, né? Que não são humanos também fazem parte da aliança com Deus. Êxodo, a gente tem uma mensagem fundamental que vai ser o veio, né, a linha dourada, condutora de toda a história da salvação, que é o tema da libertação, né? O tema da libertação do Deus que se manifesta junto aos escravos, junto à periferia do mundo, um Deus que se manifesta desde o reverso da história, na contradição da história, a favor dos escravos violentados e contra o império, né? Quer dizer, é uma mensagem, é uma teologia que apresenta, né, um Deus que, desde o momento da sua revelação, é um Deus que cuida dos deserdados desse mundo, né? E aí você continua pelos grandes blocos literários, né? Vai para o mundo dos profetas, você tem uma mensagem, uma teologia muito forte, marcada pelo direito e pela justiça, né? O que eu digo, né, no meu livro, dessa coleção dos profetas, uma teologia do cuidado, uma teologia do cotidiano, pessoas, profetas, que têm uma sensibilidade à maldade, e por conta disso, eles não podem ficar indiferentes, né? São pessoas, são profetas que vivem o projeto de Deus, mas na defesa daqueles outros, né? Quer dizer, o profeta, ele vive um processo assim, de empatia pelo outro. Depois, nos livros sapienciais, você tem orientações de como viver a vida, de como construir o cotidiano, né? de como pensar o cotidiano a partir do projeto de Deus. No Novo Testamento, a gente tem outros tantos temas, né, que são assim, de capital importância, né? Cada um dos evangelhos com sua própria temática, com as suas ênfases. Depois, o apóstolo Paulo, que vai construir, né, de certa forma, uma série de temas teológicos, né? Alguns em continuidade do Antigo Testamento, outros, né, com intuições completamente novas, até chegar, né, no último, né, dos livros, né, no Apocalipse, que
com essa linguagem simbólica, né, vai mostrar como se viver esperançosamente, né, e resilientemente e com resistência à maldade e à violência do mundo. Né? Então, assim, ao longo de todos esses textos, né, Roberto e todos e todas, a gente encontra, né, assim, uma série de temas que não se limita só a, lógico, esses, né, pouquíssimos temas que eu falei, né, mas uma série de temas que são caros tanto lá no passado, para as experiências vividas pelo povo de Deus, homens e mulheres daquela época, mas que também são temas que podem muito bem ser atualizados, né? Atualizados a fim de que a gente entenda melhor o ser humano e entenda a sociedade em que a gente vive a partir do projeto de Deus. E falando em atualização, o Fabrício Luiz, ele faz a seguinte pergunta: como conciliar o manuseio físico da Bíblia com o mundo digital, onde a Bíblia também está disponível online? Fabrício, sim, acho que essas duas coisas não são excludentes, né? Não são excludentes. Há pessoas que só podem ter acesso, né, ao texto bíblico pelo mundo digital, né? Outros podem ter acesso ao mundo digital, mas preferem ouvir, né, a Bíblia narrada, né, ao invés de ler. Outros preferem o texto impresso, né, manusear o texto. O importante é que se tenha, tanto no caso quanto no outro, né, se tenha essa proximidade com o texto, essa afetividade com o texto. Não importa se ele está na tua frente em forma de papel, ou em forma de tela, ou em forma de áudio. Né? O importante é a maneira como você se relaciona com o texto, você interage com o texto, como você se abre para o texto. Né? Você se abre para aquilo que o texto quer falar para você. O Edilson pergunta o seguinte: há alguma sugestão de como iniciar a leitura da Bíblia dentro do ambiente familiar? O Edilson, sim, assim, eu poderia dar algumas sugestões para você. Né? Uma uma das sugestões mais eficientes, né, que eu conheço é você começar a fazer aquilo que eu chamo de reunião devocional na tua casa. Né? Então, você, sei lá em quantos vocês são na tua casa, né? Antes de manhãzinha, antes de todo mundo sair para a escola, para o trabalho e tudo, né? Agora ninguém mais sai, né? Mas antes, né? Antes de iniciar, né? A vida propriamente dita, né? Vai no cantinho da casa, vai lá na mesa, né? Pega um texto bíblico, né? Separa um texto bíblico, né? Leia o texto, né? Reflita o texto entre vocês, né? Perguntem um para o outro o que é que o texto está querendo falar para a minha vida, né? O que eu entendi desse texto, né? Se você estiver lendo o texto das narrativas de Jesus, você pode muito bem perguntar, né, para si mesmo, né, e ser a pergunta do grupo, né, em meus passos, o que Jesus faria? Né? Sim, é um momento devocional ao redor da palavra de Deus. Se não conseguir fazer isso de manhã, faça à noite. Né? O importante é que, em algum momento do dia, né, a família, os familiares parem e separem, né, um momento para ler o texto bíblico, né? Isso que eu chamaria de leitura devocional, né, das Sagradas Escrituras.
Bom, eu gostaria de ler alguns comentários, porque a gente está chegando no nosso momento final, e muita gente participou, muita gente aqui partilhou, né, com a gente o seu momento, como vive na família, como vive na comunidade, tem gente agradecendo. Santo Antônio de Pádua, valeu, Paulo, pela iniciativa, obrigada, doutor Luiz, obrigado, doutor Luiz, pelo seu amor para com a palavra de Deus. Realmente, o melhor mesmo a se fazer é deixar a preguiça e o comodismo de lado, pegar a Bíblia e ler o que Deus tem a nos dizer. Paz e bem. Deve ser uma página, né? Santo Antônio não colocou o nome aqui. Quem que tá falando com a gente. Aqui, José Ronaldo também está agradecendo. Paulo Editora, meus parabéns pela essa sabedoria do início do mês da Bíblia. Shalom, shalom, José. Você vê que as pessoas ficam felizes, né, com esse conteúdo, né, Solano? Não, sem dúvida, né? Isso mostra um vento, Roberto, acho que um vento novo, né? Um vento suave que vem, né? Que vem soprar na igreja brasileira, despertando, né? Tanto os irmãos e irmãs em suas comunidades para a leitura da Bíblia, né? Assim, quando nós nos afastamos da Bíblia, nós também nos afastamos de Deus, né? Nós nos afastamos da Bíblia, nós nos afastamos do projeto de Deus. Nós nos afastamos da Bíblia, nós vedamos os nossos olhos para enxergar Deus no cotidiano. Então, ela é essencial para nós, né? Então, quando eu vejo tanta, né, gente participando dessa live, e sei que vão participar de todas as outras, muito me alegra o coração como biblista, porque acaba, assim, mostrando que esse vento novo veio para ficar. Eu quero agradecer, Solano, pela sua colaboração, pela sua participação. Tem muita gente aqui agradecendo também, agradecendo... doutor Solano, a Ivonete também está por aqui, está dizendo que está chegando agora, mas compartilhei para ver mais tarde. Sou Ivonete, de Minas Gerais, é isso mesmo, Ivonete. Assim como ela, muitos de vocês, gente, podem compartilhar também, tá? Quem está chegando agora, essa live ela fica gravada, depois ela vai ficar disponível nos nossos outros canais, no YouTube, no Instagram, mas ela fica gravada aqui, você pode partilhar, para você poder assistir depois, como a Ivonete fez. Você pode compartilhar aí com um amigo, você pode compartilhar na sua página, fica lá, para você assistir depois, para que seus amigos possam assistir também. Tem muita gente deixando mensagem aqui, a Catarina Bastos também está participando, está dizendo que é uma alegria ouvir o doutor Luiz Solano Rossi, de quem já li alguns livros, também parabeniza Paulos. O estudo bíblico é importante para sermos discípulos e discípulas fiéis, atuantes na sociedade. Olha que bacana, né, Solano? Não, fantástico, fantástico. Catarina, é bem isso mesmo, né? Obrigado pela gentileza das suas palavras, por ler alguns dos meus livros, fico mais feliz ainda, né? E esse é o caminho, gente, né? É um caminho, eu diria assim, é um caminho sem volta, né? É um caminho que a gente faz, quer dizer, quando eu fazia teologia, né? Quando eu fiz seminário, eu li um livro, o título era assim, né? Pelas trilhas do mundo a caminho do reino, né? E eu acho muito significativa essa expressão, né? Porque é assim que a gente lê a Bíblia, né? A gente lê a Bíblia para construir, né? Não só a nossa comunidade, a nossa igreja, mas a gente lê a Bíblia para construir a nossa sociedade a partir do projeto de Deus, né? E a gente vai peregrinando, né? Construindo a história para que o reino de Deus se aproxime cada vez mais. Então, Solano, gente, Luiz Alexandre Solano Rossi, teólogo, ele que abriu aqui para a gente o nosso ciclo de lives sobre Bíblia, abriu com chave de ouro, trazendo para a gente aí algumas dicas da introdução, para a gente introduzir a nossa leitura, né? Então, nós sugerimos o livro dele, que é Bíblia, Comunicação de Deus em Linguagem Humana. Então, essa obra, lembrando, você tem 15% de desconto exclusivo na data de hoje, utilizando o cupom
Live Paulos. Não esqueçam de utilizar o cupom Live Paulos para você ter aí, ó, os primeiros passos para uma leitura da Bíblia, tá bom? Lembrando também que nós começamos hoje o nosso ciclo de lives, então, assim, tem aí toda uma programação para vocês, dia 27/8, que foi hoje, a próxima data, dia 2 de setembro, às 16 horas, em busca da palavra de Deus, uma leitura do Deuteronômio. Então, esse é um convite para você, esse é um convite da igreja, aliás, né? Esse livro foi o livro indicado para o mês da Bíblia. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, estar em sintonia com o que toda a igreja está estudando, marca aí na sua agenda, dia 9 de setembro, às 16 horas, e também no dia 10 de setembro, às 20 horas, nós vamos ter aqui a lei a favor da vida, entendendo o livro de Deuteronômio. Então, assim, serão 2 lives para a gente refletir, para a gente estudar um pouco sobre essa sugestão de leitura para o mês da Bíblia, tá? A gente vai estar em sintonia com a igreja. Dia 16/9, lendo o Evangelho de Mateus, às 16 horas, depois 22/9 às 16 horas também, lendo o Evangelho de Lucas, dia 24 de setembro também às 16 horas, lendo o Evangelho de Marcos, e dia 29 de setembro às 16 horas, lendo o Evangelho de João. Então, todos vocês já têm um encontro marcado aqui com a Paulos para um momento de formação, já vão anotando as dúvidas de vocês, para poder perguntar aqui, todos são especialistas, né, sobre o tema, todos são autores da Paulos, e vai ser uma alegria ter todos vocês aqui com a gente, como é uma alegria ter todos vocês hoje, a participação de vocês é muito importante, compartilhem, curte, e mais uma vez, eu quero agradecer ao Solano, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigada em nome da Paulos, por toda a sua contribuição com a gente e com o povo de Deus. Obrigada, Solano. Eu que agradeço, Roberta, pelo gentil convite, e estou sempre à disposição da Paulos, que é também a minha casa, né? Me sinto muito bem junto a Paulos. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço, gente.